de ficar voltado ao manejo da via aérea. Tipo, então vocês já tiveram aula de via aérea, preditores, já tivemos algumas aulas práticas na laboratório de habilidade, quem é da minha turma, e alguns colegas já conseguiram entubar. Acho que foi o Guilherme que entubou comigo ontem. É Guilherme o nome dele? Acho que sim. Então, assim, agora eu vou falar sobre especificamente dos anestésicos que a gente vai utilizar na vida prática, tá bom? Para a gente utilizar isso no manejo da via aérea, porque essa aula poderia ter várias versões, é muito grande o conteúdo, são vários tipos de anestésicos, e principalmente qual é o propósito desses anestésicos que a gente vai utilizar. Então, vamos focar basicamente na intubação de emergência, intubação em sequência rápida, e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Vamos lá. Estão vendo bem? Sim. Sim, professor. Beleza, bom. Então, como uma introdução, a gente sempre gosta de falar, eu gosto sempre de explicar o que é anestesia, né? E isso foi uma palavra cunhada há muitos anos atrás e ela significa ausência da dor. Numa frase mais completa do que é anestesia, seria o estado da consciência reversível, obtido pela administração de fármacos específicos e acompanhado de imobilidade, analgesia, bloqueio de reflexo autonômico, né? E hipnose, né? Os indutores de anestesia administrados, na grande maioria das vezes, e principalmente na emergência, são de via venosa. Vocês já tiveram aulas de anestesia inalatória, e a indução de anestesia inalatória está mais voltada para as crianças que têm acesso difícil, ou aquele paciente que tem um acesso venoso muito difícil, mas tem suas particularidades. Ela não é útil na emergência, porque ela demora para você, basicamente, conseguir deixar o paciente em plano, né, e fazer um movimento que é muito agressivo, que é a intubação orotraqueal. Então, a grande maioria, acho que 99% das vezes que a gente vai induzir uma anestesia, vai ser via venosa. Isso também vale para o manejo da via aérea, tá bom? E elas podem ser utilizadas tanto para indução, que é o que significa o paciente está com estado de consciência inalterado, ele está normal, em Glasgow 15, respondendo. Você vai induzir, tá bom? Mas como a gente vai entender que essas drogas elas têm meia-vida, né? Contexto sensitivo e tudo. E a gente pode também fazer a manutenção do procedimento cirúrgico com essa via venosa também. Então, basicamente, a gente usa muito o Propofol, vou explicar isso mais para frente. Então, mas na emergência, o que normalmente acontece no manejo da via aérea? Vocês vão induzir, né? Muitos clínicos aqui já viram como é que intuba com midazolam, né? Que para mim é um equívoco e tudo, mas a gente vai conversar sobre isso. E aí faz a manutenção nas UTIs, né? Nas emergências, com uma solução venosa de midazolam e fentanil. Tá bom? Bom, o que acontece? As drogas, elas têm características, né? Algumas têm efeito teto, ou seja, não adianta você encher o paciente daquela droga que ele já atingiu o efeito teto. E tem drogas que são mais potentes, que não têm efeito teto, que conseguem realmente paralisar toda a função cerebral e inibir qualquer atividade elétrica. Então, o que a gente faz na anestesia normalmente, né? Você vai ver, devem ter reparado que durante alguma ficha de anestesia vai ter no mínimo lá umas 10, 11 drogas, né? E são drogas que estão buscando aquela hipnose, analgesia, mobilidade, relaxamento muscular. E o que a gente faz na anestesia? A gente faz uma combinação de drogas para que nós possamos conseguir o melhor efeito possível dessas medicações. Então, assim, é como se... eu gosto de pensar a anestesia quando eu estou fazendo, eu tenho uma sequência de anestésicos e ferramentas que eu utilizo para aprofundar a anestesia, mas sabendo que eu também não posso, o meu objetivo é distribuir essas drogas em todos os sistemas que podem estar relacionados à excitabilidade neurológica, para que eu tenha o melhor efeito dela e não tenha os efeitos colaterais dessas drogas, né? Porque qualquer medicação, né, que a gente fala que a diferença entre a dose do veneno e do remédio é a concentração, né?
Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as medicações. Então, se eu fizer doses absurdas em Propofol, é claro que eu vou ter efeitos deletérios muito grandes. Se eu fizer doses avassaladoras de midazolam para conseguir um plano, eu vou ter efeitos colaterais muito importantes que vocês já devem ter percebido isso. Então, o anestesista, ele é treinado para quê? Para saber as características farmacocinéticas, farmacodinâmicas das drogas, com o intuito de ter o melhor benefício possível dessas medicações. Então, não dá para a gente começar essa aula e entender a importância dos anestésicos venosos, na emergência, principalmente, sem ter esses conceitos farmacocinéticos bem estabelecidos. Então, o que é a biofase? É o tempo do momento que você fez tá bom? Até o seu efeito clínico. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se eu fizer, vamos lá, vamos imaginar aqui, o melhor efeito da droga, o início mais rápido para ela atingir a biofase, que é onde ela faz o efeito, no nosso caso específico, é o cérebro, né? É a medicação via venosa, não é isso? Você vai jogar ela vai jogar dentro do coração, que é o compartimento central, porque é altamente vascularizado, e vai jogar isso para o cérebro. Então, por exemplo, um exemplo clássico disso aí, não sei se vocês lembram, há uns anos atrás, uma criança caiu dentro de um... Ela caiu dentro de um tanque, tipo de um zoológico, e tinha um gorila gigante lá dentro. Vocês lembram disso? O jornal saiu, ficou bem famoso. E aí, em vez de tentar sedar o gorila, eles atiraram para matar. Alguém tem uma explicação possível para isso, baseado no conceito da aula? Talvez porque fosse demorar até fazer o efeito necessário e Exatamente, arriscar a vida da criança. Se você fizesse um dardo com uma dose absurda de anestésico, você ia provavelmente acertar ele dentro de um músculo. Entendeu? Então, em alguma musculação. Então, até que essa medicação chegasse, fosse absorvida pelo músculo, não importa a concentração que ela tivesse, e esse músculo ficasse altamente rico desse anestésico, e esse anestésico aí sim partisse para o compartimento vascular, né, arterial, poderia demorar um tempo e em menos de um minuto aquele gorila podia ter massacrado aquela criança. Então não havia saída, então eles atiraram para matar. Entendeu? Justamente por causa disso. Então a absorção é justamente a transferência do fármaco do local administrado até a corrente sanguínea. No caso, quando você faz a medicação via venosa, né, o seu efeito é imediato na corrente sanguínea. Por exemplo, um outro efeito, né, que a gente fala no infarto, né, aspirina no infarto. O paciente chegou a um infarto com supra, coloca a aspirina mastiga a aspirina, não é isso? Por quê? Porque quando você mastiga e transforma em micropartículas, fica mais fácil a absorção dela do que um comprimido grande. Vai aumentar, vai diminuir o tempo de absorção. E a biodisponibilidade, a proporção que aquele fármaco atinge a circulação sistêmica, tá bom? Então, nem todo fármaco ele vai chegar no seu efeito-alvo, tá bom? Vai depender da biodisponibilidade da droga. Isso são conceitos farmacocinéticos, tá? E o metabolismo de primeira passagem, vocês lembram o que é isso? Não, na verdade é o seguinte, qualquer medicação que for absorver pelo sistema gastrointestinal, vai ser absorvido pelo intestino, pelo estômago e vai passar pelo fígado. E o fígado, como é o nosso grande órgão, capaz de metabolizar as mais inúmeras substâncias, quando eu fizer essa passagem, antes dele passar pelo compartimento central e chegar no cérebro, ele vai passar pelo fígado e parte desse fármaco já vai ser metabolizado. Tá bom? Então, quando você pensar que você quer administrar uma medicação sublingual, em vez de fazer oral, é justamente para isso, para tentar aumentar ao máximo a biodisponibilidade dessa droga e evitar o efeito do metabolismo de primeira passagem. E o volume de distribuição, talvez de todos esses conceitos que eu falei agora para vocês, o mais difícil de entender é o volume de distribuição. É a dispersão do fármaco no organismo, tá bom? Devido à sua solubilidade, grau de ionização, né, no pH do paciente, ligação proteica e metabolização. Normalmente, né, a gente vai pensar, bom, qual é o volume de distribuição das medicações? Ah, deve ser o volume da corrente sanguínea de um paciente. Então, por exemplo, eu tenho
100 quilos, então deve ser 90, 95, 9 litros e meio que eu tenho de volume de distribuição para todas as drogas. E, na verdade, não é isso. Porque o grande fator que vai aumentar o volume de distribuição é a lipossolubilidade das drogas. Tem drogas que são muito lipofílicas, principalmente as anestésicas, venosas, então elas têm preferência para serem armazenadas em compartimentos gordurosos. E como elas são muito lipossolúveis, então a capacidade de armazenamento desses tecidos é muito, muito grande. Então, para fazer mais ou menos uma projeção da medicação que você injetou via venosa e até a concentração que ela vai ter em cada tecido depois de um determinado tempo, isso é feito através de um cálculo matemático, né? Porque não existe, imagina como é que seria terrível você ficar fazendo dosagens sanguíneas, cerebrais, musculares, gordurosas da concentração da droga diante de uma administração de uma droga venosa. Então, o que se faz hoje? Se faz um modelo matemático, tá bom? E o modelo matemático que mais acerta a maioria das drogas venosas, assim, anestésicas, é o modelo tricompartimental, em que ele divide o corpo humano em o central, que é o cérebro, o rim, o vascular arterial, né? Pulmonar, porque é altamente vascularizado, passa um percentual muito grande do débito cardíaco, vão dar preferência para esses tecidos. Em segundo, o tecido muscular, tá bom? Porque ele realmente tem uma proporção muito grande, né? E o maior de todos, que é o V13 aqui nos casos, é o tecido gorduroso. Então, as concentrações que a gente faz em modelos de infusão contínua e tudo, que vocês devem ver isso de repente na anestesia, são todos modelos matemáticos, tá, gente? Foram feitos vários testes laboratoriais avaliando o fluxo, concentração em tecidos, e os autores, né, tem vários autores, tá? Dependendo para cada tipo de droga, tem mais de um autor. Por exemplo, para o modelo de infusão contínua do Propofol tem o Marsh, que a gente mais utiliza, tem o Schneider, tem vários autores diferentes, que eles propuseram fórmulas matemáticas de projeção da concentração do cérebro, que vai calcular no final das contas o início de ação das medicações e, principalmente, o momento que esse paciente vai despertar a partir do momento que aquela droga foi interrompida. Vocês estão acompanhando, gente? Sim, professor. Sim, professor. Então, baseado nisso, sabendo que existem vários fatores que vão atuar na concentração, no despertar desses pacientes, foi criado o conceito de meia-vida contexto-sensitiva. O que seria isso? É o tempo de taxa de acúmulo e, principalmente, o momento de despertar em que essa concentração, por N fatores, tipo de biodisponibilidade, fatores de metabolização, fatores de distribuição nos volumes compartimentais que nós temos aqui, né, de cada droga, o momento em que, após um determinado momento, a concentração cairia pela metade, tá bom? Então, olha só que interessante esse gráfico. Eu sei que talvez esse gráfico seja um pouco confuso, mas vamos imaginar o seguinte, ó. Esse é o momento zero. Eu peguei uma bomba de infusão e apertei o play lá com uma dose X de cada medicação. Olha a concentração das drogas e o tempo que é necessário, tá bom, de infusão para o meu paciente, pela concentração cair pela metade. Ou seja, se eu fizer uma infusão de Propofol de 5 horas contínuas e ininterruptas, eu preciso de mais ou menos 30 minutos para o meu Propofol cair pela metade. Tá bom? E isso aqui está eminentemente relacionado ao momento do despertar. Ketamina, etomidato. Olha o midazolam. Eu não sei se vocês já perceberam, se vocês já frequentaram a UTI, que o midazolam é uma das drogas que mais se utiliza na sedação dos pacientes graves, na emergência, vocês vão ver muito isso. Mas olha só, se eu fizer uma infusão de 8 horas, ela vai demorar pelo menos mais ou menos uma hora e meia para cair. E ela vai acumulando isso ao longo do corpo. Então, imagine um paciente de Covid que ficou entubado por 14 dias com o midazolam ligado. Quanto tempo será que vai ser necessário para ele despertar? Entendeu? Então, olha só a preocupação da medicação da anestesia venosa, desses conceitos farmacocinéticos. Olha o tiopental, que é um barbitúrico. Só para vocês terem uma noção como isso tem um impacto na clínica,
Quando eu era residente, eu fiz uma cirurgia cardíaca de arco aórtico, né? Um paciente que ia trocar todo a aorta ascendente e principalmente a carótida. E para isso a gente faz uma parada cardíaca total. O que isso significa? Que você tem que parar toda a circulação extracorpórea, gelar a cabeça do paciente para que o cirurgião possa abrir as carótidas do paciente e fazer todas as anastomoses. Então a gente faz essa parada cardíaca total. E a cirurgia foi na segunda-feira. E é um risco, né? Porque pode fazer isquemia cerebral no pós-operatório, né? E aí, beleza, a gente foi, a cirurgia transcorreu sem nenhum problema. E aí o paciente chegou na UTI. Normalmente na UTI a gente gosta de estubar o paciente da cardíaca o mais rápido possível, melhor, o ideal seja dentro das primeiras 6 horas. E aí deixamos lá o paciente e usamos o tiopental numa dose alta. E aí o que aconteceu? O paciente não acordou na terça, não acordou na quarta. Na quinta eu já estava desesperado e pensei, meu Deus, deve ter feito uma grande isquemia cerebral, esse paciente AVCzou no meio da cirurgia e não vai despertar mais, né? E, na verdade, a gente foi ver, o paciente acordou na sexta-feira. Então, um outro contexto que é interessante da gente pensar. Vamos imaginar que você está com um paciente de 40 anos que chegou com aneurisma cerebral e você fez o paciente, você abusou das drogas anestésicas, usou muito dormonídeo, usou muito tiopental, e o paciente teve um sangramento, um aneurisma rompeu, por falha técnica lá, dificuldade técnica, o aneurisma rompeu, sangrou, e aí você está com ele na UTI e você não sabe se você vai, ele não tem nenhum reflexo de tronco, e aí você não sabe se é efeito da medicação ou se ele realmente fez um sangramento tão vultuoso que ele entrou em morte encefálica. Então, até para isso, existe no protocolo de morte encefálica, se vocês já devem ter visto isso na neurologia clínica, existem questões relacionadas às quais as medicações venosas foram utilizadas para sedar esse paciente. E o tempo mínimo que a gente espera para poder começar o protocolo de morte encefálica. E agora imagina para o médico da UTI explicar isso para a família. Vocês estão vendo como é importante entender esses conceitos? Sim, doutor. Beleza. Então, agora vamos para a parte mais prática e mais tranquila dessa aula, que são da fala das drogas especificamente. O Propofol é a droga venosa mais utilizada do mundo, tá? Acho que 90% das anestesias hoje, que não são anestesias gerais, a Propofol vai chegar junto. Ele é feito tanto como indução, como eu expliquei para vocês, como manutenção da anestesia. Ele é insolúvel em água e emulsificação em soja e clara de ovo, por isso que ele é branquinho assim, que vocês já viram, né? A dose, gente, é de 1 a 2 miligramas por quilo. O local de ação dele é o GABA. Vocês lembram o que é o GABA? Neurotransmissor inibitório? Perfeito. Então, ele é um agonista de um neurotransmissor, né, inibitório. Então, ele vai potenciar a inibição, tá bom? A metabolização dele é hepática. E o tempo de início de ação dele é em 2 minutos. E após uma dose cheia de 2 miligramas por quilo, o paciente desperta em 8 a 10 minutos. Aqui eu acabei esquecendo de botar um 0 aí, tá bom? De 8 a 10 minutos o paciente desperta. Então, o Propofol é uma medicação excelente para sedações curtas, por exemplo, uma curetagem, numa paciente que está com aborto incompleto. Ele tem uma previsibilidade de despertar muito interessante. Então, as manutenções feitas com Propofol, você desliga, o paciente vai despertar em 10 minutos, 15 minutos. Então, é uma droga, por isso que é uma droga de eleição. E tem outros efeitos também que são muito, muito importantes do Propofol, que são os efeitos não hipnóticos. Ele é muito importante como efeito antiemético. Não sei se algum das meninas aqui já fez alguma cirurgia e as meninas, as pessoas do sexo feminino têm mais propensão a ter náuseas e vômitos no pós-operatório. E, de repente, é um fator de risco ser mulher e jovem, né, para anestesia e náuseas e vômitos. Então, você fazer uma anestesia com uma indução e uma manutenção com Propofol tá super bem indicado para você evitar náuseas e vômitos, porque náuseas e vômitos é um efeito muito desconfortável para o paciente.
E é um critério de qualidade da tua anestesia. Então, se você pode evitar que seu paciente tenha náuseas e vômitos, e você tem um anestésico que proporciona isso, muito bom para a gente utilizar. Antipruriginoso. Bom, os opioides, de uma maneira geral, eles causam prurido, né? É um dos efeitos colaterais reconhecidos da droga. Então, o Propofol em subdoses pode diminuir esse prurido, né? Ele tem um efeito anticonvulsivante. Então, muito interessante também nas cirurgias, neurocirurgias, nas cirurgias de epilepsia. Então, tem efeitos muito interessantes. E ansiólise, né? Ele é um sedativo, então ele reduz a ansiedade. E os efeitos colaterais? É a hipotensão arterial, porque ele é um grande depressor do sistema cardiovascular. Por isso que talvez o Propofol, apesar de ser tão bom, ele não tem muito espaço na emergência. Nos pacientes muito graves, nos pacientes que chegam chocado, politraumatizado, entendeu? Nos pacientes críticos, ele não tem uma grande... ele não é muito utilizado nesse cenário. É impossível de usar? Não, não é. Mas tem que saber usar a droga, entendeu? E eu botei essa fotinha do Michael Jackson, por quê? Quando o Michael Jackson morreu em 2009, eu era R1 da anestesia. E ele morreu por quê? Porque um médico cardiologista, não anestesista, prescrevia para ele já usava tanta coisa para dormir, já foi um cara tão maltratado aí medicamente, assim, com medicações para dormir, que nada mais fazia efeito, né? E ele utilizava o Propofol para dormir à noite. E aí, num momento de descuido, descaso, foi feita uma superdose, ele parou de respirar e morreu. Tá bom? E quem prescreveu isso foi um cardiologista na época. E eu lembro que isso foi um grande bafafá, né? Terrível. Os canais americanos acompanhavam o trial, né? O julgamento. E eu achava muito engraçado, porque na mesa da promotoria que estava acusando o médico cardiologista, tinha um anestesista explicando como estava equivocada a administração daquela medicação fora de ambientes hospitalares. E na defesa, tinha um outro grande anestesista estudioso do Propofol também, falando coisas que pudessem amenizar a pena do cardiologista. Então a gente que era R1 ficava assistindo esse julgamento, né, tendo uma super aula de efeitos das medicações, né, do Propofol principalmente. Bom, os benzodiazepínicos. O benzodiazepínico mais comum é o midazolam. E é uma classe que é muito utilizada por aí, para sedações, ansiólise, né? Ele tem vários efeitos, ele pode ser administrado de várias maneiras diferentes, venosa, oral, retal, que é muito utilizado nos Estados Unidos, intranasal, sublingual e intramuscular. Então, por exemplo, é uma medicação que muito boa. Então, outra medicação é o diazepam, aqui, que também é da mesma classe. Só que o diazepam, a gente tem parado de utilizar por essa questão aqui, ó. Olha a taxa de acúmulo do diazepam. Então, num paciente normal, olha a necessidade de tempo necessário para o diazepam diminuir a sua concentração e cessar o seu efeito, em comparação ao midazolam. Então, acaba que o diazepam está sendo utilizado. Agora, se você pode ter uma população de risco como os idosos, isso aí é muito, muito pior, entendeu? Então, acaba que o midazolam é a grande medicação da classe dos benzodiazepínicos que a gente utiliza hoje em dia. E ela tem os mesmos efeitos muito parecidos com o do Propofol, sedação, ansiólise, ela é anticonvulsivante também, por isso que usam muito diazepam na crise convulsiva. O midazolam também pode ser utilizado. Mas tem uma coisa que o midazolam tem que nenhuma outra droga tem, que é a amnésia. E ele faz tanto a amnésia pós a injeção, da administração da medicação, como o que aconteceu antes da administração. Então, quando a gente faz um pré-anestésico, uma medicação para o paciente relaxar na enfermaria, às vezes eles não lembram nem da internação. Então, isso é um pouco complicado, na verdade, né? Que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas, por exemplo, é uma medicação que a gente usa muito, sabe aonde? Nas crianças. Que aquela internação hospitalar, não é uma coisa adequada, o hospital não é um lugar em que a criança se sente confortável, às vezes tem que pegar a veia, colher exame, então assim, a gente faz uma pré-medicação antes da anestesia com midazolam para a criança já chegar meio sedada e não ter lembrança do que vai acontecer até a indução anestésica. Vocês entenderam? Sim, professor.
É um anticonvulsivante potente, e ele apresenta um efeito teto. O que isso quer dizer? Que se você fez a dose de 0,1 a 0,2 miligramas por quilo, e o paciente não chegou no grau de sedação que você gostaria que ele chegasse, não adianta você aumentar a dose. Você chegou no efeito teto daquela medicação, tá bom? Então, se você aumentar as doses, você não vai ter o efeito neurológico desejado, mas você vai ter as consequências que são os erros, os eventos adversos relacionados a essa droga. Então, tem que ter esse conceito. E olha só que interessante. O tempo de início de ação é de 4 a 6 minutos. Então, o que vocês acham? É uma boa indicação para a gente fazer uma intubação em sequência rápida? Sim. Já que é rapidinho. 4 a 6 minutos? Olha lá Não, o propofol. teria que ser mais rápido, então. Ah, tá. 2 minutos. 4 a 6 minutos, pode... O que acontece? Vamos lembrar que a gente tem que... Como é que é? Como é que é a intubação em sequência rápida, né? A gente vai pré-oxigenar os pacientes, posicionar, deixar ele bem tranquilo e tudo, aí seda. A gente quer sedar rápido, justamente por quê? Para a gente ter o maior tempo de apneia possível para manipular aquela via aérea. Então, uma medicação que demora de 4 a 6 minutos não é uma medicação legal, entendeu? O ideal é que sejam medicações muito, muito rápidas. E a gente vai chegar lá, já já. Outra coisa que o benzodiazepínico também está associado é a agitação em pacientes idosos. Tá bom? E podem ocasionar delírio. E esse delírio que pode intra-hospitalar, ele é um marcador de morbidade e mortalidade em diversos estudos. Então, o que isso quer dizer? Que a gente não deve usar benzodiazepínico nos pacientes, tá bom, gente? Nos pacientes idosos, graves, porque eles eles se desconectam da realidade e é muito difícil para o idoso voltar para aquilo, porque ele está fora do ambiente da casa dele, longe dos familiares, fora de todo o contexto que ele conhece como realidade. Então, assim, é uma droga que a gente não deve utilizar nos idosos, tá? Mesmo aqueles Rivotril da vida, sabe? Essas medicações que o pessoal tem o costume de usar para sedação ambulatorial. A ketamina, de todas essas drogas, é uma droga que, na emergência, é a droga que eu gostaria que vocês guardassem, tá bom? Porque de todas essas drogas que eu já falei, a ketamina, ela é uma das principais na emergência. Ela tem um efeito de ação em 1 minuto. Então, olha só o contexto de manejo da via aérea, tá bom? Que a gente está falando aqui, a ketamina tem um efeito fantástico dentro de 1 minuto. E ela causa uma anestesia dissociativa. O que é isso? Ela vai deprimir o córtex cerebral, tá bom? E vai estimular os núcleos da base. O que isso pode acontecer? Alucinação, tá bom? Os pacientes relatam alucinação. E aí você pode usar um pouquinho de benzodiazepínico para acabar com a alucinação, mas é bem interessante ver os pacientes que ficam muito desconfortáveis, às vezes, com esses efeitos, tá bom? Mas ela é uma droga que tem um potente efeito analgésico. E é uma droga que a gente está compreendendo, a droga foi descoberta acho que na década de 60 para 70, foi uma droga como uso veterinário, mas ela entrou no rol das medicações que a gente usa em seres humanos, porque ela tem um efeito analgésico potente, e até hoje nós estamos descobrindo novos efeitos dessa droga, que é a ketamina. Ela vai fazer o seu efeito, né, bloqueando os receptores N-metildiaspartato, ou NMDA, que são excitatórios, tá bom? Então, olha só, é um outro mecanismo de ação, então permite a gente agir em sítios diferentes, ela tem uma analgesia potente, e, além disso, ela tem outros efeitos que estão sendo utilizados. Por exemplo, quem for fazer psiquiatria, com certeza já deve ter lido alguma coisa do uso da ketamina em pacientes com depressão maior, com ideação suicida. Então, é bem interessante isso daí, assim, entender que essa medicação é muito poderosa. E, principalmente, na emergência, ela tem uma dose fácil da gente lembrar, tá bom? De 1 miligrama por quilo. Hoje é a medicação, a versão destrógeno que está disponível no mercado. Então, 1 miligrama por quilo, é fácil de lembrar.
E ela, qual é a vantagem na emergência dela frente a todas as outras? Ela causa aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca. Pode aumentar a pressão intracraniana, mas isso é uma coisa muito discutível na literatura. Ela tem um efeito pouco conhecido da maioria dos emergencistas, que ela é um anticonvulsivante potente, então, e é um broncodilatador. Então, imagina assim, ela é um paciente que está indicado no manejo da via aérea do paciente chocado? Sim. Ela é um paciente que pode ser utilizado no paciente que está com crise convulsiva? Sim, está bem indicada. No mal asmático, ela está bem indicada? Ela está muito bem indicada. No paciente bradicárdico, uma bradirritmia sinusal que está causando instabilidade, você pode usar ketamina para manusear a via aérea desse paciente e sedar esse paciente? Com certeza. Então, se todas essas drogas que a gente está falando aqui, muitas são de caráter mais de centro cirúrgico, mas a ketamina, ela está super na moda e super bem indicada na emergência, tá? Inclusive, na pandemia, ela foi eleita pelo Ministério da Saúde como uma droga de eleição para o manejo da via aérea dos pacientes com Covid, tá bom? E ela tem alguns efeitos colaterais, olha só. Nistagmo, não sei se vai aparecer para vocês aí. Essa paciente aqui não vai ter memória de nada. Ela vai ter ela tá com analgesia, entendeu? Ela não vai ter memória de nada. Então, assim, e ela não vai estar responsiva, ela não vai formar, e ela tem um grau de hipnose importante. Interessante, né? E essa medicação vai agir em um outro lugar totalmente diferente do que o midazolam e o propofol. Beleza. Assim, essa pintura aqui, ó, foi feita por um paciente em uso de ketamina, que fazia uso de ketamina. Ele viu um tigre toda vez que ele estava sendo atacado. Então, eu sei que você já deve falar sobre isso. Foi uma droga que foi muito abusada. O seu uso foi muito abusado para uso recreativo, principalmente na década de 70 e 80, entendeu? Mas hoje, claro que é proscrito isso, né? Já ouviram falar do etomidato? Alguém já viu ele ser utilizado? Estão aí? Estamos aqui. Acho que ninguém viu. Entendi. O etomidato também foi uma outra droga que foi desenvolvida para causar hipnose. Qual é a história do etomidato? O etomidato estava sendo desenvolvido para ser uma medicação para tratamento de Cushing, né, que é o tumor de Cushing com tumor produtor na suprarrenal que causa altas doses de corticoide. Então, ele foi uma droga. Só que quando eles faziam a administração da droga, eles perceberam que o paciente entrava em hipnose. Ele dormia. E aí, opa, temos uma medicação que causa hipnose. E o mais interessante de tudo isso é que ele não tem nenhum efeito sobre o sistema cardiovascular. Então, por muitos e muitos anos, ele foi utilizado como uma droga de eleição na emergência. Por quê? Porque o paciente não fazia nem aumento, nem reduzia a pressão arterial. Então, na emergência, o etomidato era o rei, tá bom? Só que foi visto que mesmo uma única dose do etomidato era capaz de inibir a suprarrenal por mais de 24 horas, às vezes até 48 horas. E é muito discutido na literatura se isso tem algum efeito em mortalidade. Então, tem alguns estudos que falam em pacientes com choque séptico, ele deve ser evitado. Inclusive, saiu uma meta-análise esse ano para os anestesistas deixarem de usar, porque, principalmente nos pacientes cardiopatas, estavam associados a pior desfecho cardiovascular, né, e de mortalidade. Então, é uma medicação que já está deixando de ser utilizada na literatura, principalmente na Europa. Na Itália já não tem mais. Acho que na Alemanha também parou de ser, foi parada a fabricação. Então, assim, o etomidato está entrando em desuso. Mas vocês ainda vai ver vários colegas, por causa desse efeito cardioestável, que vão utilizar na emergência, tá bom? E ela tem alguns efeitos colaterais que são muito ruins, tá bom? Náuseas e dor durante a injeção. Uma outra questão interessante do etomidato
é que quando foi tentado utilizar o etomidato em infusão contínua nas UTIs por causa desses efeitos, e porque o paciente desperta também muito rápido quando você interrompe a sedação, esses pacientes começaram a morrer mais dentro da UTI. Então, o etomidato ele só é utilizado em dose única, tá bom? Para você entubar ou fazer uma sedação rápida no paciente, e respeitando a cardiostabilidade dele. Só que, mesmo assim, a medicação também está em desuso. Olha só, início de ação de 1 minuto, parecido com a ketamina, tempo de duração máxima de 10 minutos. E ele inibe inibidor da 11-beta-hidroxilase na suprarrenal, inibindo a função da suprarrenal. Uma outra coisa importante é que ele também tem propriedades que podem causar crise convulsiva, né? Então, uma outra droga, talvez a última droga que foi lançada no mercado no Brasil e já tem mais de 20 anos, que vocês vão ver, é o Precedex, né, que a gente chama que é a dexmedetomidina. É um alfa-2 agonista, ou seja, vamos lá, repetindo. Midazolam, propofol e etomidato, eles vão agir nos receptores GABA, tá bom, gente? Não sei se isso ficou claro. Ketamina nos receptores NMDA. E o Precedex vai agir no alfa-2 agonista. Ele age no locus ceruleus, que é uma região do cérebro que tem a maior concentração desses receptores, e provoca um estado de sedação muito similar ao padrão do sono, e não deprime a ventilação. Então, ele é muito utilizado, ele tem um efeito analgésico potente, a gente fala o seguinte, como ele tem um efeito analgésico e ele tem uma via de ação totalmente diferente das vias dos opioides, ele nos possibilita reduzir muito a carga de opioides nesses pacientes. Então, é uma medicação que é muito utilizada, sabe aonde? Na UTI. A apresentação importante, né, no tratamento do delírio, que é o efeito colateral mais indesejado, né, dos benzodiazepínicos. A dose é de 1 micrograma em 10 minutos e manutenção. Isso aí não precisa lembrar, que isso é importante. Mas, olha só, causa hipotensão e bradicardia. Tá bom? Então, é uma medicação que eu estou falando porque eu adoro essa medicação. Sei lá, 60% das minhas anestesias eu uso o Precedex. É uma medicação maravilhosa, eu gosto pra caramba do efeito que os pacientes ficam tranquilos. Às vezes você tem aquele velhinho que tá nervoso, tá com hipertensão, como ela causa bradicardia e hipotensão, ele seda tranquilo, confortável, dormindo, com uma sedação mais parecida com o sono do que qualquer outra medicação. Ele tem menos efeitos colaterais, ele tem uma previsibilidade farmacocinética, ou seja, depois de 2 horas não tem mais nenhuma medicação no corpo. É uma medicação brilhante, tá bom? Eu sou um super defensor. E para encerrar a aula, como eu dou o costume de dar aula para vocês de monitorização, aqui são o eletroencefalograma. Claro que eu não vou pedir para vocês decorarem isso, né? Mas vocês lembram do ECG, que é o eletrocardiograma, não é isso? Em que vocês vão ver uma despolarização do átrio para os ventrículos, seguindo aquela despolarização padrão, né? Onda P, intervalo PR, QRS, onda T, né? Não é isso? Então você tem uma padronização, porque a despolarização vai acontecer dentro de um sentido. Então você consegue padronizar a corrente elétrica que está dentro do coração. Agora, quando a gente vai pensar no cérebro, que o paciente tem milhões de células neurológicas que despolarizam de maneira sincrônica, não é isso? E aí você não consegue ter aquele padrão bonitinho do eletrocardiograma. Então você vê esse padrão caótico aqui, ó. Tá bom? No paciente, ó. Padrão caótico. Parece um ataque ventricular. E ó, o paciente que está muito excitado, olha só como é que ele fica. Então, relaxado, torporoso, sonolento sedação e dormindo profundamente. E aqui, ó, em graus de sedação, ó. O que isso quer dizer? Que quanto mais deprimido tiver o seu sistema nervoso central, ou pelo sono, ou por medicações que você estiver utilizando para induzir, mais regular ficam as ondas e mais simétricas elas ficam umas com as outras, até que você vai encontrar o isoelétrico, que é a linha reta. Então, o eletroencéfalo também foi desenvolvido para avaliar o grau de sedação que você está administrando no paciente sedado e o risco dele ter um despertar intraoperatório, que talvez seja uma das coisas mais traumáticas que a gente pode acontecer durante a nossa anestesia venosa.
É o paciente despertar, às vezes ele não consegue se comunicar, e ele fazer consciência e memória no intraoperatório. Agora imagina a gente falando aquelas bobagens que se fala no centro cirúrgico, até para aliviar a tensão, fala de futebol, conta uma piada grosseira, discute um caso de um outro paciente com um colega cirurgião. Imagina lá você tá imobilizado e incapaz de fazer qualquer reação e formar memória e estar acordado durante o teu procedimento cirúrgico, né? Então, o sistema nervoso central é justamente para isso, para avaliar o risco do paciente ter esse despertar. Claro, o eletroencefalo ele é feito com mais de 30 derivações. Um neurologista é o cara especializado para fazer a leitura desse eletroencefalo. Mas foi criado, então, o BIS, que é um monitor mais minimamente invasivo. Você vai colocar apenas 3 sensores e ele vai medir 3 ondas cerebrais, de 3 a 5, dependendo do modelo, e vai avaliar o risco do paciente ter concentração. Então, ele vai dar uma numeração assim, ó, esse aqui é um anestesista, tá, e vai de 0 a 100. Quanto mais perto de 100, né, significa que o paciente está desperto, né, 97 no caso aí do modelo. Os acadêmicos de medicina na aula de 7 horas de anestesia estão provavelmente indo na dose de 80, e o ideal para manter a anestesia entre 40 e 60. É isso, gente. Então... Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Quando o senhor fala o paciente acordado, só que ele não tem... ele não consegue se mover, ele ainda consegue sentir dor? Ele consegue, tipo, Alguns sentir... casos, sim. Se você não tiver uma técnica analgésica bem feita, existem relatos. Ok. Uma vez, assim, só para vocês terem uma noção do que é... No governo Melo, isso é 2015, eu acho, nós fechamos o Hospital Adriano Jorge, nós anestesistas, porque os aparelhos de anestesia não tinham manutenção preventiva e tinham vários casos, tipo, mais de 8 casos, de pacientes que acordavam no meio da cirurgia e faziam lembrança, por causa de falta de manutenção do governo com aqueles aparelhos de anestesia. E aí nós paramos as cirurgias do Adriano Jorge, o governo Melo foi no jornal, foi falar mal de nós anestesistas, dizendo que nós queríamos quebrar o Estado e prejudicar a população do Amazonas. Né? Então, olha só, a nossa responsabilidade, o que a gente teve que enfrentar, só porque a gente queria só que o aparelho funcionasse. E nesse meio tempo estava todo mundo sem receber, então o cara queria dizer que isso era um jogo político para prejudicar o governo dele, piriri, parará, mas no final nós tivemos, tipo, acho que foram 8 cirurgias, na mesma semana, que aparelhos diferentes, todos acordaram no meio da cirurgia. Eu me lembro do que foi falado, eu senti dor, eu não consegui me mexer, porque lembra que vocês estão usando relaxante muscular, né? O relaxante muscular, o paciente tem consciência, não vai afetar nada, ele não transpõe, ele não chega no cérebro, mas ele não consegue fazer uma contração de um músculo estriado. Olha a responsabilidade de a gente ter certeza que o nosso paciente está sedado. Então, existe esse risco, sim. Eu vi na residência, aconteceu com uma prótese de mama numa paciente jovem. E quais são os pacientes em risco? Né? São aqueles pacientes de risco muito graves, em que ele não tem suporte fisiológico para tolerar uma dose cheia da medicação. Entendeu? Uma dose cheia da medicação. Por causa dos riscos dos efeitos colaterais. É isso, gente. Ficou alguma dúvida? Posso amassar na prova?